Então, nesta hora, envolvidos nestas vibrações de harmonia e paz que o ambiente nos oferece, que possamos nos entregar em confiança a estes bondosos amigos que aqui trabalham, que consigamos abrir o nosso coração e humildemente encontrar em pensamento com estes amigos que há tanto nos cuidam, que nos conhecem profundamente, sabem das nossas dores, das nossas limitações, das nossas necessidades e nos oferecem o pão do Evangelho para que nos fortaleçamos e tenhamos condições de vencer a nós mesmos, ficando fortalecidos no amor, rompendo as limitações e nos sentindo novamente livres para amar. Ser livre para amar, Senhor, é a nossa necessidade. E que o seu Evangelho de luz nos mostre o caminho desta liberdade, para que não mais os enganos, não mais as ilusões, mas que agora cada estímulo nos leve às suas lições de amor que tanto precisamos. E assim, agradecemos mais uma oportunidade. Sê conosco, Mestre, e que assim seja. Então, vamos lá. Continuação do capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a gente está entrando na parte final desse capítulo. Então, só para a gente retomar a discussão. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. É bastante importante a gente pensar agora nas provas, porque muitos de nós apresentamos sofrimentos que são bastante difíceis. São provas que desafiam e que nos trazem grandes dores. E nessas dores, muitas vezes, a sensação é que não vai dar. E o que ele está afirmando? Ó, a prova é sempre proporcional à minha força. E por que eu tenho a sensação que eu vou sucumbir nesta prova? Porque eu não tenho vontade de sair deste lugar. Difícil desse jeito. Porque para sair de um lugar, eu preciso abrir mão do que foi e aceitar o que é. Porque muitas coisas terminam para que outras comecem. E muitas vezes a gente passa lamentando o que foi. E o que foi, foi e não vai ser mais. E eu preciso aceitar o que é, para movimentar a vontade e desenvolver os recursos que o que é vai me trazer para que eu aprenda a lição de amor que esta oportunidade traz consigo.
Então, se eu não tenho clareza, parece que ele está falando assim, como assim eu não tenho vontade de sair da dor? Eu preciso falar não ao apego de qualquer forma que ele se apresente. Coisas, pessoas, situações, condições, títulos. Foi, não vai ser mais. E agora é outra coisa. Então, se eu não desapego do que foi, eu vou passar a vida rememorando o que foi. Mas o que foi não vai mais ser. E eu fico perdida. Porque, olha, me dá a impressão que eu estou me esforçando, mas o meu esforço é para alimentar o que foi. E o que foi, agora, só existe no meu pensamento. Eu preciso ficar alimentando a memória do que foi, porque o que foi não vai mais ser, já foi. Os lugares, talvez, foram totalmente transformados. As pessoas que foram estão em outro compromisso, fazendo outras coisas. Os títulos nem valor tem mais. A situação agora é outra. Mas o meu pensamento está preso no que foi. E eu não consigo aceitar o que é. E aí parece que a prova é maior do que eu posso. E ela não é. Ela é proporcional. E eu preciso da minha vontade para que eu possa entender e movimentar as forças da minha intimidade e me colocar nesse novo lugar de aprender para expandir amor, porque isso é que me dá a liberdade de amar. No aprisionamento da dor, eu não sou livre, eu sou prisioneira, e prisioneira da dor. Por que eu sofro tanto? Porque nesse lugar que eu criei, que não existe mais, eu acho que eu amo uma coisa que está no passado, mas eu acho que eu amo uma coisa do passado que não existe mais. Amar uma coisa que não existe mais, eu amo uma ilusão. Logo, eu não amo nada. E quem não ama nada, sofre muito. Então, abandona o passado e vive o presente. Porque quem não vive no presente é escravo do passado, é prisioneiro e não vai ficar livre. E quem não é livre não ama, porque está prisioneiro da dor. Então eu não posso esquecer, essa prova é proporcional. Talvez eu não tenha me situado ainda, mas eu preciso me situar no lugar que é aqui e agora. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um homem que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Eu já falei disso algumas vezes, a gente precisa atentar. Quando esse espírito escreve sobre a dor das provas, ele escreve porque ele é um profundo conhecedor desse movimento que acontece na intimidade do ser durante a luta. Então, quando ele está falando, eu sei que dói, e eu tenho certeza que o que dói não são as questões materiais, essas vocês vão dar conta. Uma hora tem mais, outra hora tem menos, mas essa é tranquila. Mas o que que pega? Ele fala, as que afetam o coração. Só que ele especifica mais ainda, as que afetam o coração dentro de casa. Essas são as terríveis. Porque olha só, difícil a gente escutar alguém
que deprimiu, que ficou mal, porque um dia na loja bateu boca e ficou magoada. Fiquei com raiva da pessoa, tchau, não volto aqui e pronto. Agora, nas relações de dentro da família, quantas vezes a gente entristeceu, ficou amargurada, deprimiu, angustiou, ficou ansiosa, por não dar conta ou não ver solução para os desafios que as amarguras domésticas nos apresentam. Aquela que eu falo de novo isso hoje, de novo, ou seja, é todo dia isso. Até que uma hora eu falo assim, gente, eu não dou conta, faz 30 anos que eu enfrento isso, faz 40 anos que eu enfrento isso. Ele está falando, ó, essas são as difíceis. Porque essas eu tenho que fugir da vida. Porque onde eu for, ela me acompanha. E eu estou falando que essa que é a difícil. Então, de novo, ó, se eu começar a alimentar em mim, não dá conta, é difícil, não é possível, eu não aguento mais, o que vai acontecer? Isso mesmo. Se eu não confio que eu sou capaz, pronto, já deu errado. Então eu tenho que olhar para o desafio e falar, eu tenho certeza que isso é proporcional à minha força. Nossa, mas está muito difícil. Nossa, mas eu sou muito forte mesmo. Por quê? Porque se é difícil, é porque eu sou forte. Perfeito. Essa é a lógica. Mas agora, eu não posso mais ficar olhando na dor e me aprisionar. Eu tenho que começar a pensar. Ó, desapegar de quê? Aceitar o quê? O que é que tem que expandir? Do que eu tenho que dar conta? Para movimentar toda essa força que eu tenho e superar o desafio. Porque às vezes a gente imagina que desapegar é virar as costas e ir embora. Não. Desapega do desejo de querer ser bem tratado o tempo todo, de ser a mais especial do mundo, porque ninguém é. Aceita o que o outro pode dar, do jeito que ele pode dar. Ele é assim, eu entendi. Porque senão eu vou criar situações ilusórias. E aí eu vou deixar, porque eu não sou bem tratada, não como eu quero. Aliás, a frase dita é não como eu mereço. Ok. E aí eu saio para procurar outro lugar. E aí o que que eu encontro mesmo? Outro espírito imperfeito do mundo de prova e expiação, que faz o quê? Me trata como ele pode, como ele é, com o limite que ele tem. E talvez a minha avaliação de novo vai ser: não é isso que eu mereço. E aí eu vou imaginar que a questão aceitação é não aceitar isso e eu vou embora. Mas no mundo de prova e expiação, o que que eu vou achar de novo? Outro espírito de prova e expiação, imperfeito como eu. O que que ele vai me oferecer? O que ele pode. Mas eu não sei se o que ele pode é o que eu quero. Porque lembra que eu criei uma situação ideal que eu criei. Esse é o problema de ficar no Instagram muito tempo. Antigamente, os da minha idade, a gente falava assim, não fica olhando muito revista Caras, não é, né? Os da minha idade entenderam a brincadeira. Os mais novos não, é Instagram. Por quê? Porque a gente olha a situação ideal e fica imaginando uma situação daquela. Mas aquela é uma coisa que eu estou criando do jeito que eu queria. Sabe, igual a história da Branca de Neve, da Cinderela, que no fim vai aparecer o tal do príncipe branco, do cavalo branco, o príncipe.
E eu vou ter aquele final feliz. Ô, gente, mas aquilo é uma história para a gente entender algumas coisas, mas, né, precisa contextualizar. Porque senão eu fico, ó, presa numa coisa que eu criei. E presa no que eu criei, eu não sou livre para aprender a amar. Então eu fico presa nesse lugar. E isso é que traz a grande dificuldade de movimentar em nós a grande força que a gente já possui. Porque potencialmente todos nós somos capazes de aprender a amar cada dia mais. Todos. Por isso que quando ele fala, ó, sucumbe ao peso das amarguras domésticas. Ele fala, ó, o perigo está ali. O resto vocês vão dar conta, porque o resto é muito mais fácil que isso. Mas alguém tinha dúvida que a coisa mais difícil da vida é relacionamento? E relacionamento, especialmente de quem mora sob o mesmo teto. Ó, sob o mesmo teto e com o mesmo sobrenome é confusão garantida. Pode ter certeza. Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Olha como ele dimensiona, ele está falando que a gente passa por despedaçamento da alma. Ó, lembra quando a gente toma um susto grande da vida, que a gente fala assim, nó, quebrou minhas pernas. Eu estou falando assim, foi um impacto tão forte que aconteceu, que parece que na hora eu nem senti as pernas de tanto que aquilo foi difícil para mim. E ele está falando assim, ó, essas amarguras aí do dia a dia que vão incomodando, gera um despedaçamento da alma. Quantas vezes a gente já se sentiu despedaçado? E a gente sente. E nesses tempos de despedaçamento, a gente fica tão abatido que a gente fragiliza fisicamente. É aquele dia que às vezes dura, né, um período, que a gente fala, ai, não tenho força, não estou nem querendo sair de casa, não quero conversar, não quero nada. Eu vou me achar até uma pessoa que estou ficando muito depressiva, de tão desanimada. E eu preciso aprender a diferenciar as coisas. Porque às vezes tem coisas em nós que precisam quebrar, despedaçar, porque eu tenho que reconstruir. Só que muitas vezes nós mesmos falamos assim: ah, eu queria ser diferente, mas eu não tenho força para mudar. Ah, eu queria tanto fazer diferente, mas acho difícil. Vocês escutaram já essas conversas? Ah, eu queria tanto, mas é complicado. Ah, não, ser bom aí, esforçar desse jeito, isso aí não é para mim, né? Isso aí é. Então, aí, a misericórdia divina dá um auxílio para a gente. Ele traz um desafio que quebra essa ilusão, despedaça tudo, cai. E a gente conhece que a gente fala assim, ó, estou juntando os meus cacos. Aconteceu uma coisa na minha vida que me abalou tanto que eu estou juntando os cacos. Fiquei no chão. Ó, junta, mas monta diferente agora. Aproveita que ele quebrou e refaz. Porque muitas vezes isso que quebrou é porque não podia mais continuar. Eu precisava desse momento
para conseguir aproximar de mim. Porque quando quebra tudo, a ilusão acaba. Por quê? Porque ela quebrou junto. Eu achei que eu podia, eu achei que eu era, e quebrou tudo. E aí eu falo, não sou, não tenho, ninguém quer, ninguém ajuda, e aí eu caio num outro lugar. E a hora que eu posso agora reconstruir, mas sem a ilusão. E quantas vezes depois de despedaçar, a gente fala assim: eu mudei de opinião sobre um monte de coisa. Eu aprendi a dar valor em coisas que antes eu estava ignorando. Agora eu entendi quem que é de verdade na minha vida e o que de verdade é importante. Porque eu valorizava situações, pessoas que eu não tinha uma proximidade de afeto. Era legal porque era uma convivência superficial, social, mas sem nenhum vínculo de estrutura e compromisso. E depois que eu quebrei e despedacei, eu mudei de ponto de vista. Então, olha a oportunidade. Agora eu vou reconstruir, porque eu vou juntar os cacos, mas sem a ilusão, porque agora eu entendi o que de fato tem que ser. E isso, para nós, é maravilhoso, porque eu preciso construir em cima da minha realidade, e não na ilusão. Porque senão, de novo, eu começo aquele caminho que não me dá nenhum resultado. Que na hora que eu preciso, o que que tem? Não tem nada, tinha só ilusão. Então, esse despedaçar é fundamental para a nossa faixa evolutiva. E aí ele complementa, ó, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, ó, eu estou sofrendo, mas isso acaba. Quando isso acaba? Quando eu mudar. É só essa regra que existe. Porque não tem como isso acabar, porque se eu construir a ilusão de novo, eu vou cair nela de novo, e eu vou sofrer com ela de novo, e vai começar aquilo outra vez. E aí a gente faz assim: ai, eu não aguento mais isso de novo na minha vida. Uhum. Ok, quebrou. Aí eu construo aquilo de novo. Aí daqui a pouco quebra. E aí eu vou falar de novo, eu tenho que sofrer isso. Até eu me atentar que eu estou fazendo um movimento ilusão, queda, ilusão, queda, ilusão, queda, ilusão, queda. Hora que eu entender, eu vou fazer assim, ó, queda, reconstrução. E eu vou sair da ilusão. Acabou. Eu não quero mais. Porque eu entendi que isso não leva a lugar nenhum. Mas para isso, eu tenho que ter vontade, eu preciso querer. Tem que ter um movimento diferente, porque aqui, ó, eu estou repetindo uma coisa que está conhecida para mim. Sabe como que chama esse movimento do conhecido? Zona de conforto. Porque zona de conforto não é só porque eu estou indo para um lugar bom, eu estou indo para um lugar que é conhecido. Então, às vezes, o que é conhecido? Conhecido é brigar, conhecido é bater boca, conhecido é... Então, eu fico repetindo e lidando com o mesmo resultado. Por quê? Porque é o que eu conheço. Isso não me desafia. Eu preciso abrir mão disso e agora fazer o outro caminho. Entender o que é que está dando errado para eu fazer uma outra escolha. E aí eu tenho que mudar aqui dentro. E isso é o crescimento. E quando eu faço isso, acaba. Então, é a outra coisa que ele está trazendo que é importante, ó. Tem hora que a dor despedaça, tem hora que a dor faz a gente sentir despedaçada. Mas ela dura para sempre? Não. Ela termina. Ela vai acabar. Não existe dor eterna.
E isso precisa ser uma certeza. Porque se eu alimentar em mim essa certeza e raciocinar e entender, eu nunca mais vou falar assim, ó, não tem jeito, não tem jeito. Ó, o que não tem jeito é viver no passado que já foi. Isso não tem jeito. O que não tem jeito é me livrar de uma coisa que eu fico me aprisionando todo dia. Aí não tem jeito. Agora, ó, sair daqui e ir para o próximo passo, isso é possível totalmente. Então, quando eu falo não tem jeito, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. Eu estou alimentando o passado. Aí não tem mesmo. E eu preciso diferenciar as duas coisas. Porque senão eu quero uma coisa que não tem jeito, aí não vai ter. Oi? Espera a mudança do outro. A gente nunca pensa na gente, né? É um ponto forte aí, né? É, porque se eu esperar do outro, eu não sei qual é o movimento que pode estar acontecendo dentro dele. Mas ele pode fazer uma mudança que seja boa para ele, mas não é a que eu queria. Então eu continuo infeliz porque não é o que eu quero. Ele fez uma coisa que era bom para ele. E aí eu não resolvo de novo o meu problema. Então é um desafio totalmente meu. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Então, olha só, agora ele falou, ó, como é que vai acabar o sofrimento? Quando eu começo a destruir em mim as causas do mal. Ó, mas é o outro que está me fazendo sofrer. Ó, deixa o outro. O que que ele faz? Ele não me trata bem. Como eu quero ser tratada? Eu quero que todo mundo seja delicado, educado, que me considere, que me priorize. O que que eu estou construindo? Uma ilusão. Gente, onde vocês conhecem esse modelo funcionando? Então, às vezes, essa conversa que eu faço, e vou falando ou escrevendo, é muito importante, porque eu vou identificando o que é que eu estou fazendo comigo. Agora, ó, se eu espero isso, quando a pessoa não faz, eu fico chateada. Mas por que você está chateada? Porque o outro não me tratou bem. Ah, porque ele é grosso, porque ele é isso, ó, ó a lista. Ok, ele é isso, e eu sou como. Então eu vou começando a parar de olhar para o outro e vou fazendo a minha lista. Se eu desistir disso, ó, eu não exijo que a pessoa me trate bem. Eu já entendi que ela é assim. Então eu chego lá, ela faz. Eu vou falar, uai, tá bom, eu já sabia. Então tá tudo certo. Eu não consigo agora lembrar o livro, porque toda vez eu não acho onde está. Mas uma vez a gente estava trabalhando isso, e tem uma colocação da Joana de Ângeles que ela fala que a maioria das nossas dores em relação ao outro é por conta do tipo de expectativa que eu alimento em mim. Eu quero que o outro corresponda a uma coisa que eu tenho como expectativa. E aí ele não dá conta. A gente faz isso com o filho. Eu queria que o meu filho, aí ele não dá conta. Aí eu fico chateada. A gente faz isso nas relações da família. A gente faz isso com marido, mulher, relação a dois. Toda hora. Gente, por que que a gente fica chateada? Ai, porque ele falou algo. E eu fico mesmo, de verdade. Mas eu já sabia. Então é um problema meu. Mas é verdade. E aí ela fala assim, ó, cachorro late.
gato mia. Não espere outra coisa. Porque se eu tenho certeza que a hora que eu chegar, o que o cachorro vai fazer? Latir. Uai, aí eu não vou ficar decepcionada, fica tudo bem. Quer ver? Aqui deve ter um monte de mãe de pet. Ó, você chega em casa, o seu cachorrinho fez cocô no chão, no lugar que não podia. Você vai ficar magoada 3 semanas? Claro que não, porque você já sabia que ele ia fazer cocô no chão. Ele só errou o lugar. O que você vai fazer? Ô, fulaninho, poxa vida, hein? Já cata, limpa, acabou a conversa. Por quê? Porque eu não tinha expectativa que ele ia fazer outra coisa. Então não decepciona. Então, tem que treinar isso com gente agora. Ó, eu tenho que aceitar o que a pessoa pode dar. Eu não posso ir para ela com a minha expectativa. Por quê? Porque senão ela vai fazer o que ela sabe e eu vou fazer assim: ai, não acredito que faz isso. Ai, meu Deus, porque, gente, eu já sabia que ia fazer mesmo. Aí eu gasto 3 semanas para me recuperar de uma coisa que eu já sabia. Então lembra, tá? Cachorrinho faz cocô no chão. Gatinho faz buraco na terra. Só que o gatinho arranha seu sofá. E você não vai ficar decepcionada, enlouquecida, nem magoada. 3 semanas, porque você vai falar assim: ah, foi o gatinho, ele assustou. Quando ele assusta, ele faz isso. Parabéns, você sabe o caminho. É esse aí. Aí não tem mais. Mas assim, ó, metade do problema resolve. Porque, ó, eu não posso criar expectativas. Então, ó, eu preciso olhar para mim e destruir as causas do mal que moram em mim. Eu não preciso mais saber da lista de defeito das pessoas, porque isso é delas. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Eu estou falando, eu acho que ele passou coisas muito difíceis. Porque, às vezes, na hora que a gente está no nosso sofrimento, a gente acha mesmo aquilo uma coisa monstruosa. Por que que Deus deixa acontecer isso na vida da gente? Eu estou lutando tanto. Então, se eu sair desse lugar muito emocionado e pensar melhor, quem sou eu? Quais são as minhas tendências? Quais são os meus impulsos? Do que é que eu gosto? Eu começo a entender algumas consequências. E a hora que isso faz sentido, eu entendo com clareza, ó, eu estou fazendo um processo de reconstrução daquilo que despedaçou. Só que agora eu tenho que reconstruir diferente. E essa vida está me dando oportunidade e estímulo de fazer totalmente diferente. Porque eu preciso chegar num outro lugar. Porque isso vai ser a minha liberdade. Por isso que vai dar paciência. Mas se eu só olhar essa vida, eu vou ficar muito decepcionada. E o pior, às vezes eu olho essa vida e ainda comparo com a vida do outro que está perto de mim. Oh, mas por que que eu tenho que isso e fulano tem aquilo? Mas por que que comigo aconteceu assim? Oh, porque eu sou um espírito, ele é outro. Porque eu tenho uma necessidade e ele tem outra. Eu não estou entendendo nem a minha, como é que eu vou entender a dele? Então, esse tempo vai me torturar. Por quê? Porque eu estou olhando a minha volta sem entender quem sou eu. E aí a minha sensação é como se eu não estivesse no caminho que vai me levar a essa liberdade que eu tanto quero.
As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vede, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurar-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, ó, vê que, de novo, o que que ele está insistindo? Que é na família que vai estar nosso problema. De novo. Então, ele já tinha falado anteriormente, agora ele falou de novo. Então, não precisa falar nada, a gente tem que fazer isso mesmo para nós. Mas pensa nas nossas relações mais próximas. Pai, mãe, irmão, filho, marido, esses que estão muito perto. Com quantos a gente tem dor? E não vale aquela ilusão assim, ai, amor de mãe é eterno. O filho nem está pronto na barriga, ai, amor eterno. Gente, é tudo espírito de prova e expiação. Que está na volta, que está aqui dentro, que não é tudo. Tudo. Então, assim, ó, deixa esse discurso para outra hora e pensa assim, ó, como é que eu relaciono com essas pessoas? Que tipo de dor acontece com os estímulos que eu recebo em cada uma dessa relação? Quais são os que eu tenho muita facilidade, muita afinidade? E quais são os que me trazem profundos desafios? E às vezes desafios tão grandes que eu mesma sei que eu faço uma modelagem no comportamento para ficar tudo bem. Porque se eu disser o que eu estou pensando, vai dar erro. Então, eu faço aquela força para ficar tudo bem. Mas eu entendo quanto a proximidade me desafia. E nós não vamos falar dessa pessoa. Eu vou tentar colocar nome no que acontece dentro de mim quando ela fala. Só isso é o desafio. Porque quando eu começo a entender que dor é essa, eu vou começando a entender qual é a minha necessidade. E aí eu ganho chance de dar um passo para a busca dessa solução. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Eu acho que essa é a frase da porta da geladeira da semana. Ó, formam famílias. Os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Gente, o que é a analogia do gosto? Vocês sabem, sim. Então, sabe quando eu falo assim, ó, detesto tal coisa na minha família? Lembra do dono do texto falando, analogia de gosto. Identidade do progresso moral. Na minha família, um monte de gente ignorante, igual eu, igual a mim. Eles são e eu também, por isso que nós estamos juntos. E depois tem o afeto, né? As coisas que me afetam, que não precisa ser só coisa boa. Uns trem que me afeta que não é muito bom, não. Então, e isso que ele está colocando é uma regra. Quando a ciência classifica a família tem muitas características semelhantes. Lembra, ó, família dos felinos.
Tem leão, mas tem gato. Por quê? Porque entre eles tem semelhança e faz com que, na ciência, eles fiquem na mesma família. A química faz a mesma coisa com as famílias que ela estrutura. Tem que ter uma semelhança e faz parte da mesma família. E nós? Isso. Tem que ter analogia, semelhança para estar na mesma família. Então, quando a gente fala assim, família não é por acaso, é nessa intensidade. É porque tem muita coisa igual, especialmente aquelas que eu não gosto no outro. É porque eu sou igualzinho. Então não chamo mais sua família de gente folgada. Por que folgado me irrita? Porque eu sou. Se eu não fosse, eu não irritava. Gente, essa conta é simples. Mas, ó, vê a analogia, eu preciso da família mesmo, né? Precisa potencializar. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Ó, famílias unidas não significa que não tem treta. A gente é unido, mas a gente briga. É assim que família funciona. E aí é nesse entrechocar que a gente vai aparando arestas e vai entendendo o que eu preciso mudar em mim para dar conta. Então a gente fala assim, não, eu gosto, mas isso é difícil. Então, mas como eu gosto, eu vou dar conta de melhorar em mim para suportar isso que eu acho que não é bom. E aí a gente vai se melhorando. Passa um tempo, a gente fala, nossa, agora está tudo bem. Por quê? Porque aquilo não me incomoda mais. E aí eu me dou conta que eu melhorei um pouco. Eu dei um passo nesse sentido. E isso é muito importante. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, a gente vai crescendo junto. Aí, quando a gente melhora, a gente está pronto para receber mais alguém para ajudar. Agora, não vale olhar e falar, isso daí é que é difícil, que está aí só para a gente ajudar. Não é assim. Eu tenho que olhar para mim. Mas só, ele falou, vai ter vida que a gente pode não estar junto, mas família não desfaz. A gente pode tentar desfazer aqui temporariamente. Tem uma música que a tia Lília canta que fala assim, ó, a vida é eterna e eterno é o amor. Um lar sobre a rocha. Então, escute o que eu vou avisar. Compromisso é eterno. O que eu tenho que transformar esse compromisso em amor. Mas as pessoas com as quais nós estamos aprendendo a amar serão vinculadas a nós eternamente. Então, eu não livro de ninguém. Esse pensamento é um pensamento antigo, que não funciona mais, que a gente já entendeu. Eu tenho pessoas na minha vida que eu ainda não aprendi. Ô, gente, não é pouca, não, é muita gente, eu não aprendi. E eu preciso arrumar recurso, porque eu tenho que aprender. Mas mesmo porque a gente vai se encontrar para sempre. E a gente vai aprender. A gente vai aprender porque todo mundo vai crescer junto. Então, quando a gente fala assim, ó, depois um dia a nossa família vai ser a humanidade, isso não é força de expressão. O amor de Jesus não tinha um limite. E o nosso limite ainda é não dar conta nem do meu, minha,
Por quê? Porque quando eu estou falando que a gente quer muitas vezes largar a mão, é daqueles poucos que estão na categoria meu, minha, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. Eu ainda estou lutando para dar conta dessa meia dúzia. Mas isso tem que expandir cada vez mais. A gente não vai ficar no círculo restrito, né? O amor só cresce. Então, eu não vou mais alimentar desejo de abandono. Eu vou alimentar desejo de aceitação. Para falar assim, o que é que eu tenho que aprender? Qual que é o desafio agora? O que é que eu não vi? Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Muitas famílias têm um que perturba todo mundo. Ô, gente, mas não é perturbação, não é perturbar com força, sabe? É incomodar. E vê que ele fala assim, constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Ele está falando assim, esse aí você pode pôr de escanteio, esse não conta, esse não faz parte. Ele não está falando isso. Ele está falando, essa é a prova. Mas entende, nessa prova, o que é que tem que aprender? Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. É um texto de Santo Agostinho. Eu entendo e concordo que esse ponto de vista, ele dá muito trabalho. Mas por que ele dá muito trabalho? Porque ele me obriga a abrir mão de coisas que eu não gostaria. Eu não queria um desafio muito grande, eu queria uma vida mais tranquila. E se eu entendo a proposta dele, é assim, a vida é essa tarefa, de você lutar dentro de você para ser cada dia melhor. E muitas vezes não é isso que a gente gostaria. Então, o que eu fiz? Só para a gente melhorar um pouquinho, esse livro do Chico chama Vida em Vida. E aqui nesse livro tem um espírito que chama Epifânio Leite. E ele faz algumas pequenas estrofes para alguns amigos deles. Só que antes ele descreve para quem que ele está escrevendo. E ele fala assim, o capítulo aqui que eu estou chama Louca. E aí ele fala assim, isso que eu escrevo é dedicado a uma amiga de outro tempo, que apesar de nobre, transformou a beleza física em motivo de desregramento e criminalidade. E presentemente eu a reencontrei, reencarnada, na provação da loucura, maltrapilha e abandonada na via pública. E aí ele escreve o texto para a amiga, te reencontrei numa prova austera. Ontem, no passado, com o seu brasão, era a senhora das senhoras. Hoje, vagas ao léu e ninguém sabe onde moras. Na rua, é tida como louca. Ajusta-te. Transformou-se o tempo num calvário. Acalenta e choras. Nada mais lembra quem você foi. Louca, as pessoas zombam de ti. Essa é a expiação da beleza culpada. Quando eu lembro quem foi, eu sofro. Me magoa e me deixa constrangido te ver desse jeito. Mas, senhora,
Bem diz o corpo, a lama e as trevas. A sua dor e as suas lágrimas estão fazendo você construir a brancura de um lírio e a beleza de um anjo. Então, se a gente olhar para ela na rua, nessa situação, a gente vai falar assim, ó, não tem jeito. Olha que vida sofrida, que terrível. É sofrida. Mas é a consequência do quê? Por isso que ele escreve. Ele fala, olha, você foi a senhora das senhoras. Mas enquanto você tinha o brasão, ou seja, era da nobreza, a sua beleza fez crime. Você aproveitou disso para usar pessoas. Mas agora teve uma consequência. E isso que despedaçou, aguenta, que você vai reconstruir. E aí ele fala, ó, é a brancura do lírio e um anjo, porque agora você entendeu o que você fez com a sua beleza. E ele vai falando de vários amigos que ele reencontra. Tem um outro que ele vai falar de um amigo que era um homem, lá na época medieval, extremamente forte. Ele fala assim, ó, você era forte. Sempre que você chegava, todo mundo notava. Você entrava na arena, domava o seu cavalo e a gente já sabia, era vitória. Mas a mesma força que você tinha para fazer isso, você seduzia todas as mulheres, as casadas, as filhas, as mães, até o dia que o seu corpo não aguentou e morreu. E você reencontrou com elas, todas chorando, desesperadas, e você ficou com remorso. E aí ele fala, agora, você está nessa situação, não tem poder, não tem força, não tem beleza, não tem trabalho, e depende de todos. E de novo ele fala, aceita, você precisa entender o que a sua força, a sua beleza e o seu poder fizeram com você. Vê bem, são exemplos que ele traz para a gente entender. Agora, eu preciso olhar para mim e falar assim, ó, o que será que eu fiz com a minha inteligência? O que eu fiz, ou o que eu ainda quero fazer, com a beleza que eu julgo ter? O que eu tenho vontade de fazer, caso eu receba um cargo de poder? Porque muitas vezes a gente pensa num cargo de poder não para fazer bondade, mas para fazer vingança. Então, se eu quero poder para fazer vingança ainda hoje, o que mesmo será que foi que eu fiz no meu passado? Porque, gente, nós já fomos da nobreza, já fomos da pobreza, já fomos do mais ou menos, é assim a vida. Então, eu preciso olhar, por isso que ele está falando, ó. Pensa, sente o seu impulso, e você vai entender que a dor de hoje é só um arranhão para despedaçar o que não pode mais continuar. Porque eu tenho que voltar agora a reconstruir totalmente diferente. Acabamos um capítulo. E aí, tudo bem? Ó, Santo Agostinho é um espírito muito, lá da esfera crística. E eu penso que quando ele fala do desafio dos nossos relacionamentos, é porque ele conhece exatamente o tamanho da dor que é o relacionamento íntimo que a gente precisa tomar dentro de nós para dar conta. E entender isso, porque senão parece assim, eles pedem para fazer uma coisa difícil. Vê que ele descreveu como quem sabe exatamente a dor que a gente enfrenta no dia a dia. Mas o que ele está propondo?
ó, olha para a sua capacidade, eu entendo a sua reclamação e a sua dor, mas não desiste disso. Ele falou igual Epifânio Leite, não desiste disso, porque isso é o que vai te fazer melhor. Não cai naquela ilusão outra vez, que aquilo lá foi que te afundou. É essa a proposta o tempo todo. Tudo bem? Chega? Respira aliviado que passou. Tá tudo certo. Semana que vem, então, a gente começa outro capítulo. Então, nós convidamos a todos para que possamos, na presença destes bondosos amigos, auscultar a nossa intimidade, perceber as nossas dores, o que já foi despedaçado, aquilo que ainda está por ruir, para que, compreendendo, nós possamos vencer e escolher o caminho que nos conduz a aprender a amar, reconstruindo em nós aquilo que não é o bem. E agora, mais conscientes, ajustar o nosso pensamento à lei de amor e expandir todo o bem que somos capazes, para que consigamos nos sentir fortalecidos no bem, dignos de sermos reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que compreenderam a lição do Cristo e agora, sinceramente desejam viver tudo que o Mestre ensinou, para que logo mais sejamos espíritos livres das amarras da dor e consigamos amar aqueles do nosso caminho, fazendo ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. E assim, a cada dia, amando mais, nos sentiremos mais amados. Amando mais, seremos mais seguros e felizes. E assim, estaremos vivendo um tempo novo de paz, amor e harmonia. Obrigada, Senhor, por compreendermos que este é o tempo do nosso trabalho, que é necessário transformar a nossa intimidade e que o seu amor nos conduz e nos dá a condição para esta conquista. Que a sua bondade envolva cada coração aqui presente e que todos nós nos sintamos fortalecidos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.